senhor diz que deu dinheiro para tantos políticos, de fato o senhor não deu. Porque, na verdade, o dinheiro não era seu. O dinheiro era público. O senhor acabou distribuindo aquilo que era público. Não era rendimentos. Não é o que o senhor faturou, trabalhou e dividiu o seu suor do alto da sua boa vontade. A cada grande empréstimo negado a empresas médias e negado às pequenas empresas, que poderiam ter alavancado milhões de empregos no Brasil e que iam para só um lugar, para só um caixa, para uma dupla de irmãos fantásticos, Midas, que onde colocavam a mão virava ouro. Quando no advento da sua delação, em que o senhor gravou as pessoas, e a lei diz, e a lei só autoriza alguém gravar alguém quando corre risco de vida, e ninguém entende hoje como sem correr risco de vida, o senhor foi autorizado a gravar as pessoas, mas cometeu um erro, quem sabe até parafrasear, porque Milton Nascimento tem uma música maravilhosa, e uma das partes da letra diz, eu caçador de mim, e o senhor foi eu gravador de mim. E na sua autogravação, o senhor começa a descrever, a falar da sua megalomania, da sua grandeza, do seu orgulho. O senhor falava dos poderes com um deboche, com uma capacidade de quem tinha a nação na mão. Estava tudo dominado já no executivo, porque a Odebrecht tinha colocado uma bomba aqui dentro, e graças a Deus não faço parte dessa bomba, o meu signo continua o mesmo, não sou odebrechtariano, não faço parte, então a bomba não atingiu a mim, mas o senhor disse que isso aqui já estava explodido, como numa letra de funk, está tudo dominado, e o Zé Eduardo Cardoso vai dominar para nós o judiciário, certamente por intenção de gravá-lo e fazer uma chantagem, seja lá o que for, o judiciário também, e o executivo detonaria o senhor. Vocês que já tinham o país na mão, as instituições desse país, Caixa Econômica, os bancos, os fundos de pensão, o BNDES já era de vocês, vocês faziam o que queria, dividia com quem queria, arrumava a propina e as porcentagens com quem queria e como queria, e ainda vocês se tornariam, então, os príncipes, o rei e o príncipe regente do Brasil, porque detonadas as instituições, como o senhor coloca na sua gravação, os senhores seriam os legítimos donos do Brasil. E o senhor diz, esse Janot, Saldi, pensa que nós é menino, nós é professor. Quem fala nós é professor, não é professor, está precisando de escola. Nós é professor, mas era uma autogravação, mas eu penso também que se o senhor falasse, até porque imagino que antigamente as grandes redes falavam sozinhas, mas apareceu a via de mão dupla, que é a tal rede social, e o Brasil acordou, e o Brasil não quer mais conviver nem com corrupto, nem com corruptor. O Brasil não quer conviver mais nem com violência. Esse império que foi montado com milhares de empregos começa a ruir, começa a se diluir por conta de uma série de demandas que virão em seguida. E muitas vezes as pessoas, quando estão depondo, elas dizem, eu prefiro falar em juízo. Eu não sei se o juiz no Brasil ainda tem condição de fazer juízo do que já viu e do que já ouviu. Mas, eu repito, o senhor está na legitimidade de ficar calado, mas é legítimo também que numa sessão aberta de uma CPI, que aqueles parlamentares que representam uma porcentagem da sociedade brasileira, seja ele deputado federal, seja ele senador, que levante a sua voz, porque há uma coisa engasgada no país. Em cada rincão dessa nação, por mais simples que ele chega, as pessoas têm conhecimento, elas indagam. E por mais indouto que seja o cidadão, ele tem um Facebook na mão dele, sabe de todas as histórias, sabe os nomes, conhece as pessoas. Porque, na verdade, o senhor não dividiu o que era seu. O senhor repassou para militantes políticos o que era dinheiro de creche, seu José. Era dinheiro da saúde, era dinheiro de rua, era dinheiro de esgoto, era dinheiro de cirurgia de catarata,
era dinheiro que podia ir para a PAI, para as santas casas, era dinheiro de cirurgia, dinheiro do SUS. Foi esse que o senhor repassou, não era seu. O seu lucro, certamente, o senhor comprou outras coisas, o senhor comprou o seu iate, o senhor comprou a sua vida de conforto, mas o que o senhor dividiu não era seu. E o crime ainda está com alguns engravatados, de terno e gravata, desfrutando dos seus mandatos, por causa do foro privilegiado. E eles que estão debaixo do privilégio, podiam perder o privilégio com o senhor falando. Já que o foro ainda continua, que é uma aberração, uma excrescência, porque se esse foro não continuasse, eles todos estariam na mesma condição do senhor. Quem sabe o senhor está pagando até pelo que não deve, está pagando pelo que deve e pagando a conta dos outros também, por causa do foro privilegiado. Porque o senhor não cometeu isso sozinho. Aliás, no trecho da sua delação, o senhor dá nome, o senhor fala com quem falou, como acertou, eles negam. Nunca vi, nunca tive relacionamento, nega peripitoriamente, vou responder sem juízo. A conversa fiada é a mesma. O mimimi, o lenga-lenga é a mesma, sabe? A mesma conversa, responde em nota. Nunca tive, não fui notificado, e o senhor fala alguns nomes. Mas quem sabe falar publicamente que não seja numa gravação, até porque aqui o senhor não corre o risco de cometimento de crime, porque foi gravar alguém sem que tenha autorização judicial, porque o senhor não está ameaçado de morte, muito pelo contrário, o senhor está muito bem guardado e respeitado aqui, embora essas verdades sejam muito duras. Senhor presidente, eu agradeço, mas mantendo o seu direito, o senhor está perdendo uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade. Quem sabe se o senhor fala. Eu me lembro quando o Tomás Busqueta foi preso aqui e foi levado para a Itália. E lá ele falou. Pagou, mas falou. E o fato dele ter falado restabeleceu na sociedade da Itália moralmente alguma coisa, mas deixou de perder também naquilo que foi perco com a corrupção por conta da máfia. Imagino que uma operação do tamanho da do senhor não esteja acontecendo nesse momento, mas penso que uma fala sua ia ajudar o Brasil. O senhor sairia de uma condição horrorosa que o senhor está hoje, para dizer, ele pelo menos teve coragem de falar. Na CPI ele falou, deu nomes, entregou. Cabe à CPI agora ir atrás, cabe à CPI investigar, cabe à CPI reformar o prazo da CPI, delongar a CPI por mais 6 meses, por mais 1 ano, investigar, sabe? Cabe à CPI pedir perda de mandatos, cabe à CPI tirar gravatas, tirar paletós que estão por aí, ainda, debaixo do manto da impunidade. Se o senhor falar, certamente o senhor dará uma grande contribuição à nação brasileira, e o seu filho, quando crescer, terá orgulho do senhor. Obrigado, senhor presidente.